Esse trabalho será apresentado para a disciplina de análise orgânica, e ele tem por objetivo a elucidação e identificação de um composto orgânico através de técnicas de espectroscopia e espectrometria. As integrantes do grupo são Amanda, Andressa, Ana Paula e Júlia, que sou eu. Então, primeiramente, uma breve introdução do composto encontrado. Ele é nomeado etil 2-bromopropionato. Ele tem fórmula molecular linear CH3-CHBr-COOC2H5 e fórmula estrutural representada na imagem. Então, a primeira técnica utilizada foi a espectroscopia de absorção no infravermelho. Então, a partir da fórmula molecular, a gente consegue calcular o IDH, que seria o número de carbonos menos o número de átomos monovalentes, que é o hidrogênio e o bromo, mais o número de átomos trivalentes, que no caso não tem nenhum, mais 1. O IDH resultou em 1, que é indicativo da presença de ligação dupla. Analisando o espectro em si, observa-se absorções em 3.000 a 2.850, que seria indicando a ligação CH, do tipo sp3, uma banda em 1.750 a 1.715, representando a ligação C-O, que é a característica de ésteres, bandas entre 1.400 a 1.000, que seria indicando a ligação CO, e abaixo de 700, observa-se que poderia indicar a ligação CBR, porém, elas são muito difíceis de observar e não são facilmente identificadas. E uma observação importante é que ésteres, eles possuem um efeito indutivo, logo a frequência de absorção ela é aumentada. A espectrometria de massas baseia-se no movimento de partículas carregadas, os íons, em um campo magnético ou elétrico. Antes de serem analisadas, as partículas são carregadas, pois só os cátions chegam ao detector. Observando o espectro, podemos ver dois picos de aproximadamente a mesma intensidade. Isso ocorre porque contém bromo na amostra, então o M+2 será igual ao M+, pois ele apresenta isótopos de massa 79 e 81, que são de alta abundância, resultando em pico M+2 de alta intensidade. Sabendo disso, vemos que o íon molecular é 181 unidades de massa atômica, que é o resultado da média entre 180, que é o M+, e 182, que é o M+2. Todos esses outros picos são as fragmentações diferentes. O maior deles, de massa carga 29, é chamado de pico base, pois é o mais estável e possui maior intensidade e maior meia-vida. Para verificar nosso composto, fazemos a soma da massa molecular. A nossa amostra apresenta a forma C5H9O2Br. Olhando na tabela periódica, a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16, e a massa do bromo é 80, pois é a média de 79 e 81. Então, o resultado dessa soma dá 181 unidades de massa atômica. Fazendo as fragmentações, a molécula é transformada em um cátion radical. Os elétrons mais facilmente removidos são os elétrons não ligantes e elétrons de ligação π. A quebra homolítica ou segmentação alfa acontece com o carbono alfa, que é vizinho da carbonila. De forma radicalar, meia seta, ou seja, um elétron por vez, por exemplo, quebrando a ligação aqui, um elétron do oxigênio vai para a dupla e mais um elétron dessa ligação vai para a dupla, formando assim uma tripla ligação. Um elétron dessa ligação quebrada também vai para o oxigênio, doando assim um elétron para o oxigênio, formando o fragmento de massa carga 57, que é pouco intenso. Na segmentação indutiva, o átomo mais eletronegativo puxa os elétrons para si. A movimentação acontece da forma heterolítica, utilizando uma seta inteira. Nesse exemplo, vemos que a ligação perde seu par de elétrons para a carbonila, fechando essa ligação positiva, formando o fragmento de massa carga 29, que é o pico base. A fragmentação também pode ser feita pelo rearranjo de McLafferty, que ocorre quando tem ligação π e o hidrogênio gama. Fazendo na forma heterolítica, o par de elétrons da dupla fazem uma ligação com o hidrogênio gama. O par de elétrons do carbono gama se desloca para formar uma dupla, e a ligação entre o carbono beta e alfa se quebra e vai para a ligação vizinha, formando uma dupla.
Essa movimentação eletrônica acontece simultaneamente, e desse rearranjo formou o fragmento de massa-carga 74, que é pouco intenso. Aqui temos as principais fragmentações e a ionização da molécula. Na segmentação alfa, a carga está demonstrada de forma localizada, e como o bromo possui dois isótopos, representamos ele duas vezes com duas massas-cargas. Já na segmentação indutiva, a carga foi demonstrada na forma deslocalizada. E aqui vemos que o CH doa um par de elétrons para o oxigênio, deixando o CH positivo e formando os fragmentos de massa-carga 107 e 109, que são um pouco mais intensos. A ressonância magnética nuclear de hidrogênio é usada para estudar uma grande variedade de núcleos que possuem estado de spin mais um meio e menos um meio. Nesse espectro é utilizado o solvente TMS, que é o tetrametilsilano, para zerar o espectro, visto que o silício é menos eletronegativo que o carbono. Os hidrogênios do TMS são altamente protegidos. Cada sinal corresponde a um átomo de hidrogênio. A localização desses sinais mostra como o núcleo de hidrogênio é blindado ou desblindado. O desdobramento do sinal mostra o número de hidrogênios dos átomos adjacentes e é descrito pela regra N+1, onde N é o número de prótons equivalentes ligado aos carbonos adjacentes, e isso chamamos de acoplamento spin. Por isso, separamos o composto em sinais A, B, C e D. E utilizamos a regra N+1, onde o composto A, por ser vizinho de um CH2, foi somado 2 mais o 1, gerando 3, que é um triplete. O composto B, ele só é vizinho do composto A, pois só o composto A tem hidrogênio. Então, um CH3, que dá 3 mais 1, que é igual a 4, gerando um quadruplete. O composto B, C, também é vizinho de um CH3. Então, utilizamos 3 mais 1 igual a 4, formando novamente um quadruplete. E o composto D, como é vizinho apenas de um CH, ele é apenas 1 mais 1, que é igual a 2, formando um duplete. Átomos mais eletronegativos causam um maior deslocamento químico, ou seja, quanto mais próximo desses grupos retiradores de elétron, menos blindado estará o hidrogênio. Por isso, o sinal C tem maior deslocamento químico, por estar apenas a duas ligações do brônimo, e também, então, ele vai ser mais desblindado. O sinal B também é um quadruplete, e tem grande deslocamento químico, mas ele é menor que o deslocamento de C, pois está a 3 ligações de distância do oxigênio, que é um átomo eletronegativo. O sinal D, que é um duplete, está a 3 ligações de distância do átomo de bromo, por isso que ele é mais blindado do que os átomos anteriores. O sinal A, um triplete, está a 4 ligações de distância do oxigênio e é o hidrogênio mais blindado dessa molécula, devido à distância também. Bem, então agora que a gente já viu sobre o espectro infravermelho, sobre o espectro de massas e do RMN de hidrogênio, do nosso composto, a gente vai falar um pouco sobre o RMN de carbono, então a ressonância magnética nuclear de carbono 13. Bem, a primeira informação relevante a ser destacada é por que carbono 13 e não carbono 12, sendo que o carbono 12 é a forma isotópica mais abrangente do carbono na Terra. Primeiramente, porque o carbono 12 ele não possui spin magnético, enquanto que o carbono 13 possui spin magnético. Então, lembrando que a ressonância magnética nuclear ela vai trabalhar com átomos que possuem espinhos magnéticos, e é por isso, então, que o carbono 12 ele não é utilizado, digamos assim, nessa técnica de espectroscopia. Segunda informação relevante, a faixa de deslocamento do RMN de carbono vai de 0 a 220 ppm. Outra informação relevante é que o carbono, ligado a maiores números de hidrogênio, vai absorver mais fortemente do que quando comparado a um carbono que está ligado a menores números de hidrogênio.
Outra informação bem importante é que o número de sinais presentes no espectro de RMN de carbono correspondem aos tipos de carbono que a molécula possui, e não à totalidade dos átomos de carbono que ela tem. Bem, aí aqui nós temos a nossa molécula, né, que já foi identificada anteriormente, e uma informação importante que já foi vista no RMN de hidrogênio é que o átomo, no caso aqui o carbono é ligado ou mais próximo de elementos mais eletronegativos vai possuir um maior deslocamento químico, porque ele é mais desblindado. Então, quanto mais desblindado, maior é o deslocamento químico. Aqui no nosso caso é o carbono da função éster. Agora a gente vai ver então o espectro que foi gerado então pelo nosso composto. Bem, primeiramente, então, como eu disse, nós temos o carbono aqui, o carbono C, né, que foi demarcado como carbono C, formador da função éster, e nós temos o sinal correspondente a ele. O sinal, então, dá para ver que é o sinal mais deslocado, porque ele está mais desblindado. Então, o sinal, por consequência, será o mais deslocado possível. Em seguinte, nós temos o carbono demarcado como D. E ele está aqui o sinal, no caso, correspondente a ele. O carbono demarcado como D, ele é o segundo mais deslocado, porque ele está ligado a 2 átomos eletronegativos. E está próximo também da função éster como um todo. Por conseguinte, nós temos o átomo de carbono B. O átomo de carbono B é o mais próximo em relação ao A e ao E, ele é o mais próximo à função éster aqui. Então, é por isso que ele é o terceiro mais deslocado. Aí nós temos o átomo E, o átomo de carbono E e o átomo de carbono A. O átomo de carbono E, ele está mais próximo ao bromo e a um oxigênio do que o átomo de carbono A. Então, é por isso que nós temos este sinal, no caso, o sinal correspondente ao carbono E, e depois o sinal correspondente ao carbono A. Então, essa é a explicação para cada deslocamento do carbono da molécula. E esse foi o composto, então, que foi identificado através da análise dos 4 espectros que nos foram dados.